Eles sofriam demais, os santos. Veja o que passou São Paulo. Ele foi quase morto várias vezes, naufragou, foi mordido de serpentes, foi preso inúmeras vezes. E por fim, ele deu a vida, né, como Marte. Mas São Paulo passou por boas e bocas durante a sua vida, e mesmo assim ele era um homem feliz, porque a alegria do cristão não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora, ok? Vamos continuar a nossa leitura. O pensamento do céu acendeu uma sede sagrada de martírio entre os confessores e os tornou indiferentes às honras e confortos mundanos. Os santos, eles não tinham nenhum interesse em ser famosos, em ter poderes, em ter fama, em ter coisas. Eles eram felizes e tinham a sede de um martírio. Diz que Santo Antônio sonhava em ser martirizado, inclusive ele tentou muitas vezes ir para onde havia um conflito entre cristãos e muçulmanos para derramar o sangue ali, mas Deus não quis, não era a vontade de Deus isso para Santo Antônio, né? Mas ele tinha o desejo de ser martirizado. Por que os santos queriam ser martirizados? Porque a única forma de nós irmos para o céu direto, sem passar pelo purgatório, é lógico, é estando em união com Deus, como alguns santos que tinham união com Deus, que estavam na sétima morada. Esses foram para o céu direto, porque eles já tinham purificado tudo aqui. Mas, tirando isso, são poucos os que estão nessa situação aí, de sétima morada, o martírio nos leva diretamente para o céu, porque o martírio nos perdoa e nos lava de todos os males que temos. A pessoa, ela passa direto para o céu. A pessoa já é santa. O martírio santifica a pessoa automaticamente. Por isso que esses santos tinham sede do martírio. Por isso que muitas pessoas pediam a Deus para não negar Deus diante do martírio. Porque o martírio, ao mesmo tempo que é um sacrifício terrível, mas ao mesmo tempo é uma graça, porque ele nos dá o céu imediatamente, né? Muita gente fala, o purgatório é só um momento de transição, mas eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Eu não vou falar sobre purgatório, mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo que vai falar sobre o que é o purgatório. E se você assistiria esse vídeo, para você entender o que realmente é o purgatório. O purgatório, só falando grossamente, é um momento de purificação. Fazendo uma comparação análoga ao ouro, o ouro, gente, ele não sai da mina do jeito que a gente vê bonito. O ouro, ele sai todo sujo, cheio de impurezas. Para que o ouro chegue naquela perfeição, é preciso passar pelo processo de burnição. E esse processo chega a ser uma temperatura imensa do fogo para ir tirando essas impurezas. E o purgatório é isso. Ninguém entra no céu com nenhuma imperfeição. O céu, para nós entrarmos no céu, nós temos que estar perfeitíssimos, santos, imaculados. Porque só está no céu quem é santo, perfeito, imaculado. Agora, nós, por mais santo que somos, por mais santo que os mais santos tinham ainda alguma imperfeição. Por isso que aqueles mais santos que não passaram, talvez que não tiveram martírio, eles tiveram que passar pelo menos por algum momento pelo purgatório para se purificar, pelo menos de alguma coisinha. Porque no céu não entra impureza. Portanto, para nós irmos para o céu, nós precisamos sermos purificados. Aí que entra a questão do sacrifício, das penitências. Quando nós fazemos sacrifício e penitência, nós purificamos muitas dessas coisas aqui neste mundo. Aí que está o porquê do sofrimento também. Quando nós oferecemos o nosso sofrimento, seja uma doença, seja um jejum, seja qualquer coisa que nós oferecemos com amor, muitas dessas coisas ruins em nós vai se purificando. E nós evitamos muitos anos de purgatório. A devoção à Nossa Senhora também, tem muitas devoções à Nossa Senhora que vai nos purificando. As indulgências que nós recebemos durante a vida também vai nos purificando, vai nos tirando essas manchas e nós vamos ficando mais puros. Mas
99% das pessoas que morrem vão passar em algum grau pelo purgatório para se purificar. Somente poucas pessoas que estão em um grau muito elevadíssimo de santidade, que vai direto para o céu, e aqueles que passam pelo martírio. Então, por isso nós precisamos buscar mais esse sacrifício da nossa parte. Quando você tiver uma doença, não vou dizer que você vai ficar alienado à sua doença, não. Você vai pedir para Deus para curar a sua doença. Mas enquanto ela não é curada, enquanto você está no sofrimento, ofereça esse sofrimento em expiação pelos pecadores. Ofereça esse sofrimento. Use esse sofrimento como graça. Porque esse sofrimento que você está oferecendo, muitas vezes você vai livrar. Vai livrar da sua vida centenas, talvez, de anos de purgatório. Porque no purgatório paga-se tudo. Não fica nada. Jesus disse, tem uma passagem, eu vou apanhar também aqui a passagem que fala que e lá iremos pagar o último centavo. Portanto, é preferível que nós soframos aqui do que sofrer no purgatório. Porque tem santos que tiveram a visão do purgatório e ele dizia o seguinte, que eles preferiam sofrer aqui do que no purgatório, porque o sofrimento do purgatório é infinitamente maior do que o maior sofrimento que nós possamos ter aqui nessa terra. Portanto, isso fica uma dica para você também. Vamos continuar então a leitura. Quando viram a pompa real e a magnificência das cortes, os Policarpos, Inácios de Antioquia, Antônios e outros semelhantes ficaram cheios de aversão e com desdém em seus corações e exclamaram: Terra, quão vil me pereças quando contemplo o céu. Quando esses santos observavam as pompas, as glórias dos reis, as glórias terrenas, dos imperadores, a riqueza, eles tinham aversão a isso. Por quê? Porque eles sentiam os santos. Quanto mais grau de santidade a pessoa vai chegando, mais ele vai chegando mais próximo de Deus. E ele vai sentindo essa grandeza de Deus dentro de si. E ele começa a entender que o céu nada se compara. Pois Jesus disse que o verdadeiro homem inteligente, aquele que, descobrindo um campo que tem um tesouro lá, ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O que significa isso, essa parábola de Cristo? Que o homem inteligente é aquele que, quando ele descobre o tesouro verdadeiro que é Deus, ele vende todas as outras coisas, prazeres, bens materiais, tudo, ele renuncia tudo para ter esse campo. Esse campo que é o nosso Senhor, que é o nosso, deveria pelo menos ser o nosso bem mais valioso, aquilo que nós deveríamos ter, que é Jesus.